Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. Tudo bem, gente boa? Muito boa tarde. Vamos falar hoje sobre um texto do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 6, versículos de 14 a 16, ok? Ali dá os nomes dos chamados apóstolos, né? Entre os seguidores de Jesus Cristo, entre seus discípulos, ele chama 12. E Jesus não chamou como seus seguidores mais diretos um grupo homogêneo de homens, pessoas quase iguais ou com características aproximadas. Pelo contrário, chamou homens diferentes, com personalidades díspares, temperamentos e habilidades bem distintos, condições sociais e preparo intelectual absolutamente divergente. Com homens assim, como esses, tão desiguais, ele formou o seu colegiado apostólico. Esses homens eram de lugares diferentes, de profissões diferentes, ideologias diferentes, pessoas imperfeitas, complicadas e que discordavam uns dos outros. Porém, este grupo absolutamente heterogêneo aprendeu a viver sob o senhorio de Cristo. Foi uma escolha soberana do Senhor, que não os escolheu pela fé que cada um declarava. Ele não escolheu pelas habilidades que esses homens demonstravam, visto que todos eles eram bastante limitados. Vamos conhecer um pouco de cada um deles. Eu vou falar sobre estes apóstolos conforme os seus nomes aparecem no versículo citado, Lucas 6, 14, ok? Então vamos ver. Simão, primeiro, era um pescador por profissão, era de Betsaida e morava em Cafarnaum, irmão de André. Tinha um jeito de líder, porém era inconstante, contraditório e temperamental. Chegou a ser considerado como porta-voz do grupo de apóstolos e foi nominado por Jesus de Pedro, ou Cefas. Era casado e foi um dos mais próximos de Jesus. Demonstrou fé ao andar sobre as águas, autenticidade ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, mas também demonstrou fraqueza, negando Jesus 3 vezes antes da cruz. E foi inconstante ao dizer: nunca me lavarás os pés. E mudou rapidamente para: não, agora o senhor vai lavar os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, inconstância. O segundo da lista é André, irmão de Simão Pedro. Pescador também, conhecido por ter sido o primeiro a seguir Jesus, seguindo conselhos de João Batista, que era o seu mestre. André destacou-se por levar pessoas a Cristo, como Pedro e um menino com pães e peixes. Então André tinha essa facilidade de levar pessoas até Cristo. O terceiro da lista, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus era Tiago, juntamente com Pedro e João. Pedro, Tiago e João eram um trio bem próximo de Cristo. Tiago foi chamado por Jesus de Boanerges. Ele era, como seu irmão e sua mãe, ganancioso. Eles eram desejosos de poder. Tiago não escreveu nenhum livro que esteja registrado finalmente. Agora, João, um dos 12, era identificado como o discípulo amado, devido à sua proximidade especial com o Salvador. Ele era filho de Zebedeu também, e portanto irmão de Tiago.
com quem trabalhava como pescador antes de ser chamado por Cristo. Integrou o círculo mais íntimo de discípulos, estando presente em momentos exclusivos como a transfiguração e a agonia no Getsemane. Era, assim como Tiago, chamado de Filho do Trovão, apelido dado por Jesus devido ao temperamento deles, inicialmente impetuosos e explosivos. Foi o único apóstolo registrado a permanecer aos pés da cruz durante a crucificação, ocasião esta em que Jesus lhe confiou os cuidados de sua mãe, Maria. Conhecido por enfatizar o amor cristão em seus escritos, afirmou que Deus é amor. Autor de 5 livros, viu, do Novo Testamento: Evangelho segundo João, 3 cartas e o Apocalipse, um livro escrito enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Filipe era originário de Betsaida também, na Galileia, conhecido por ter trazido Natanael, que era conhecido como Bartolomeu. E ele, Filipe, traz Natanael ao mestre, dizendo o seguinte: encontramos aquele de quem Moisés escreveu, Enfim, ele cita o Antigo Testamento, cita Moisés e faz saber a Bartolomeu que o mestre chegara, o Messias. Questionou Jesus sobre como alimentaram a multidão, mostrando a sua preocupação com as coisas práticas. Bartolomeu, também identificado, como já dissemos, por Natanael. Ele ficou conhecido por sua sinceridade, sua ausência de falsidade, um traço que o próprio Senhor Jesus destacou, embora sua história seja simples. Ela reflete uma fé genuína e uma autenticidade que Jesus valorizou profundamente. No início, Bartolomeu duvidou que algo bom pudesse vir de Nazaré, mas a sua honestidade ao expressar essa dúvida é um testemunho de como ele era autêntico. Jesus diz dele: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Esse é Bartolomeu, ou Natanael. Mateus é o próximo da lista. Mateus foi um coletor de impostos, um publicano, ou seja, um funcionário do Império Romano, conhecido também como Levi, filho de Alfeu. Jesus o chamou para segui-lo enquanto ele trabalhava ali na coletoria, no seu posto. Foi uma convocação individual e a resposta foi pronta de Mateus. Escreveu um dos evangelhos, destacando-se pela inclusão dos excluídos na fé cristã. Um cobrador de impostos, ou seja, um publicano, era uma profissão desprezada pelos judeus por sua associação com os romanos, que eram os dominadores, e pela desonestidade frequente comum aos publicanos. Foi ele quem organizou um grande banquete para Jesus em sua casa, convidando outros publicanos e pecadores, o que gerou críticas dos fariseus. Tomé, também chamado de Dídimo, ou seja, gêmeo, ele é conhecido na Bíblia por sua dúvida em acreditar na ressurreição de Cristo, até que pudesse ver e tocar as chagas, as feridas, o que lhe rendeu o apelido de Tomé, o incrédulo. Ver para crer é a sua frase que se tornou muito famosa. O próximo da lista de Lucas é Tiago, o menor. Filho de Alfeu, pouco se sabe sobre a sua personalidade. Possível autor da Epístola de Tiago, uma das cartas do Novo Testamento focada em viver a fé cristã de forma prática. Conforme ele disse, fé sem obras é morta. Conhecido também como Tiago o Justo, um apelido que reflete sua conduta piedosa, abstinência de vinho e de carne e sua dedicação a Deus. O próximo é Simão Zelote.
Foi chamado de Zelote em Lucas e Atos, e chamado de Cananeu em Mateus e Marcos, o que indica o seu fervor e zelo, possivelmente por sua origem no grupo radical político-religioso dos Zelotes, que lutavam pela independência de Israel contra o domínio romano, o que o levava à oposição violenta a Roma. Era natural da Galileia, como os outros apóstolos também. Sua história ilustra como Jesus chama pessoas de todos os passados para a sua causa, transformando a natureza do zelote revolucionário que era para servir ao Evangelho. Apesar de não ser um dos apóstolos mais proeminentes e conhecidos, ou de ter deixado escritos, ele era um seguidor constante, cuja vida demonstrava uma entrega silenciosa e forte. O próximo citado é Judas Tadeu, ou Lebeu. Foi um discípulo fiel e é tradicionalmente identificado como o autor da Epístola de Judas. Era também filho de Alfeu, portanto, irmão do Tiago Menor. E, finalmente, é citado ali por Lucas o Judas Iscariotes. Diferente de outros apóstolos que eram da Galileia, Judas era da Judéia, possivelmente de uma cidade chamada Queriote, daí o nome Iscariotes. Foi um dos 12 e ficou famoso por ter traído Jesus, entregando-o aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Ele identificou Jesus aos soldados com um beijo, sendo lembrado pela expressão beijo de Judas, como símbolo de traição. Ele é quem cuidava das finanças do grupo. E sua história serve como um alerta bíblico sobre a infidelidade e a cobiça. Judas se arrependeu profundamente, devolveu o dinheiro aos sacerdotes e morreu. Bem, que lições nós podemos tirar daí, né, dessa escolha soberana de Jesus Cristo, dessa escolha de pessoas tão diferentes? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. No mundo atual, tão polarizado e dividido ao meio por opções, por exemplo, opções políticas, essa escolha de Jesus nos deixa uma lição. É possível alinhar um grupo assim, diferente, sob uma liderança justa e reta. Assim sendo, nós devemos pensar que o reino de Deus, a sua igreja, o seu corpo, pode ser composto por pessoas absolutamente diferentes no seu jeito de ser. Simples assim, gente boa. Obrigado. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre com